Olá, gente querida, professor Campelo na área. Convidar você para continuar os nossos estudos. E aqui nós vamos falar sobre a estrutura do átomo. Retomando o nosso conhecimento, a última aula vocês assistiram os 4 modelos atômicos mais importantes para os nossos estudos. O modelo de Dalton, uma esfera maciça, o modelo de Thomson, uma esfera que apresenta cargas elétricas positivas e negativas, o modelo de Rutherford, aperfeiçoado pelo Bohr, Niels Bohr. E é esse último modelo que nós vamos utilizar por base em nossos estudos. A grande novidade é posicionar os elétrons em camadas eletrônicas, como nós veremos a seguir. O modelo de Rutherford e Bohr é esse modelo que está representado aqui para vocês. Nós visualizamos duas regiões importantes. A primeira região desse átomo é o centro, onde vocês podem observar as partículas de cor verde e de cor azul. Cada partícula dessa vai representar prótons ou nêutrons. Prótons e nêutrons são as partículas que se encontram no núcleo do átomo. Os prótons apresentam carga elétrica positiva. Os nêutrons apresentam uma estrutura sem carga elétrica. Ao redor desse núcleo, nós encontramos a eletrosfera. E o que está distribuído na eletrosfera, de acordo com esse modelo de Rutherford e Bohr, são os elétrons, partículas que têm carga negativa. Repito, a grande novidade desse modelo é posicionar cada elétron em uma determinada região do átomo, que o Bohr chama de camada eletrônica. Mais uma vez, reforço a ideia de vocês compreenderem o posicionamento dos prótons, dos nêutrons no núcleo, prótons com carga elétrica positiva, nêutrons não apresentando carga elétrica e a eletrosfera, a região externa do átomo, dividida em camadas, chamadas de camadas eletrônicas. E é ali que nós encontramos os elétrons. Quero trazer para vocês 3 exemplos de átomos que são muito comuns no estudo da química. O primeiro deles é o hidrogênio. Lembrem da água. A água é uma substância formada por moléculas que têm H2O. H é hidrogênio, então são 2 átomos de hidrogênio. O O é o oxigênio, um átomo de oxigênio, portanto. Se nós considerarmos o hidrogênio, ele tem uma estrutura muito comum dentro do átomo. Um próton, ou seja, uma carga positiva, um nêutron, ou seja, uma partícula sem carga, e um elétron. Lembrem-se, próton e nêutron na região nuclear do átomo e o elétron na região externa, na eletrosfera. Observe agora o alumínio, que é um outro elemento, é um outro tipo de átomo que nós vamos estar com frequência falando aqui nas nossas aulas. O alumínio, ele apresenta 13 prótons, bem diferente do que vimos lá no hidrogênio. Apresenta 14 nêutrons, bem diferente do que vimos no hidrogênio, e 13 elétrons, muito diferente do que vimos no hidrogênio. Então, o alumínio o átomo de alumínio é um átomo muito mais denso, ele é um átomo muito mais volumoso, pela quantidade de partículas que existem na sua estrutura. Assim, vamos finalizar com o terceiro exemplo, o ferro. O ferro apresenta uma estrutura química padrão que podemos apresentar para vocês. São 26 prótons, olha, é o dobro do alumínio, 30 nêutrons e 26 elétrons. Eu queria aproveitar aqui para lembrar a você de uma coisa comum. Uma estrutura de ferro, ela, entre aspas, é muito mais pesada do que uma estrutura de alumínio. O alumínio é muito mais leve. Em termos de leveza, o alumínio leva vantagem. E aqui nós podemos entender o motivo disso. É a estrutura do átomo, que é praticamente a metade
daquilo que nós encontramos na estrutura atômica do ferro. Nós vamos estar falando sobre dois conceitos importantes de química. O primeiro conceito é o de número atômico, vai ser representado por essa letra Z. Não esqueçam, essa letra Z representa a quantidade de prótons. E um outro conceito muito importante aqui em nossos estudos é o número de massa. E esse número de massa é representado pela letra A. Vamos avançar com esses estudos. O número atômico, lembrem-se, representado pela letra Z, corresponde à quantidade de prótons, carga positiva, presente no núcleo de um átomo. Toda vez que alguém questionar o número de prótons dentro do átomo, no núcleo do átomo, ele vai estar se referindo ao número atômico. Uma observação: cada átomo que existe na natureza, ele tem um número específico. Eu costumo falar que o número atômico é para o átomo aquilo que o número da sua carteira de identidade é para você. Então, da mesma forma que não deve existir duas pessoas com o mesmo número de identidade, não existem dois átomos com o mesmo número atômico. Nós vamos começar a mexer na química, não apenas com a parte de conceito, não apenas com a parte de teoria, mas nós também vamos mexer com um pouco de cálculo. E eu quero apresentar para vocês duas fórmulas, começando por esta fórmula daqui, que é a fórmula que vai ser utilizada para você descobrir o número atômico. Esta fórmula quer dizer assim: Z, número atômico, é igual a P, número de prótons. Então, toda vez que você quiser descobrir o número atômico, você utiliza a letra Z. E para descobrir esse número atômico, basta procurar o número de prótons. Z, repito, é o número atômico e P é o número de prótons. Aqui ao lado vocês vão observar a letra N. A letra N é o símbolo de um átomo chamado de nitrogênio. O nitrogênio, vocês podem observar, ao lado da letra N, existem dois numerais. Na parte superior, 14, na parte inferior, 7. Nesse momento, o 7 é o que nos interessa. Por quê? Porque aqui ele representa o número atômico. Nessa posição inferior, ele representa a quantidade de prótons que existe no núcleo de um átomo. O próximo conceito que vocês vão conhecer é o conceito do número de massa, simbolizado pela letra A. O número de massa ele é um pouquinho mais complexo que o conceito de número atômico. Vejamos, corresponde ao total de prótons, carga positiva, e nêutrons, partículas sem carga, presentes no núcleo de um átomo. Uma observação: da mesma forma que nós podemos encontrar números de telefones que podem se repetir, essa numeração pode se repetir em aparelhos diferentes, o número de massa ele pode se repetir em átomos diferentes. Então, o número de massa não é específico para cada tipo de átomo. Ou seja, eu posso repetir o número de massa em átomos diferentes. O contrário do que eu vejo em número atômico. Eu não posso repetir o número atômico em átomos diferentes. Lembra que eu disse que nós iríamos trabalhar com algumas fórmulas? A primeira fórmula, que foi para o número atômico, eu já apresentei. E agora eu estou apresentando a segunda fórmula, que é para o número de massa. Olha, a letra A representa o número de massa. Então, veja como fica a fórmula. A é igual a P mais N. Quem é A? Lembrem, é o número de massa. Quem é P? Número de prótons, carga positiva. Quem é N? Número de nêutrons, partículas sem carga elétrica. Olha o símbolo do nitrogênio novamente. Você agora está observando que eu tenho 14 para falar sobre ele. Esse numeral 14 representa o somatório do número de prótons com o número de nêutrons. Nós já vimos, então, que o 7 representa o número de prótons. Logo, o 7 é o número atômico. 14
representa o número de massa. É o somatório do número de prótons mais o número de nêutrons. Se liga que isso é importante. E eu quero treinar com vocês nessa questão esses dois conhecimentos que nós adquirimos. O conhecimento sobre número atômico e o conhecimento sobre número de massa. Então, vamos treinar aqui nesse exercício. Em um átomo com 22 elétrons e 26 nêutrons, seu número atômico e número de massa são respectivamente. Então, ele me dá 5 alternativas. Vamos resolver essa questão comigo? Então, por onde nós começamos? Eu costumo falar que, quando estamos diante de questões que envolvem cálculos, nós precisamos ter uma boa organização. Precisamos saber o começo, o meio e o fim. E eu quero apresentar isso para vocês agora. A primeira coisa que nós precisamos fazer é retirar as principais informações do problema. Retirar essas informações significa: em um átomo, ele não me deu o nome desse átomo, então eu estou dizendo que esse é um átomo X. Eu estou chamando esse átomo de X. Ele trouxe duas informações importantes. Nesse átomo, que eu não sei qual é, existem 22 elétrons. Coloquei aqui na parte inferior. É igual a 22. E 26 nêutrons. Então, observe que eu registrei N igual a 26. Diante dessas informações, nós agora vamos prosseguir. O que é que esse problema me pede? Pede para que eu determine o número atômico e o número de massa. E ele utiliza a palavra respectivamente. Isso me faz respeitar a ordem. Então, primeiro eu tenho que descobrir o número atômico e depois eu tenho que descobrir o número de massa. Lembra qual é o símbolo do número atômico? Z. Por isso que eu coloquei aqui com uma interrogação, porque eu ainda vou determinar esse número. E A, que é o número de massa, também tem a interrogação, porque eu vou descobrir esse número. Para você fazer esta resolução, precisa das duas fórmulas que eu mostrei anteriormente. Então, lembrem-se, Z, que é o número atômico, é igual a P. A, que é o número de massa, é igual a P mais N. Diante dessas informações, vamos avançar para a questão. Como eu resolvo essa questão? É simples. Lembrem-se que um átomo é uma estrutura que tem a quantidade de prótons igual à quantidade de elétrons. Essa é a primeira condição que eu preciso ter em mente. Em um átomo, a quantidade de prótons, cargas positivas, é igual à quantidade de elétrons, carga negativa. Portanto, se a quantidade de elétrons é igual a 22, a quantidade de prótons vai ser igual a quanto? Exatamente, vai ser igual a 22. Sabendo desse raciocínio, sabendo dessa lógica, então eu venho para a minha fórmula. Quem é Z? Z é igual a P. Mas lembre-se, P vale 22. Por que P vale 22? Porque eu sei que a quantidade de elétrons é igual a 22 e eu estou tratando de um átomo. Então, por consequência, o número atômico desse átomo é 22. Agora, nós vamos descobrir o número de massa. Qual é a segunda fórmula que eu apresentei para vocês? A, número de massa, é igual a P mais N, prótons mais nêutrons. Você já tem a informação do número de prótons, vale 22. Lá no problema, foi trazido para mim a informação sobre o número de nêutrons, 26. Então, ficou simples. P, 22, mais N, 26, o total é de 48. Então, a questão já tem aí os dois valores, que é o número atômico e o número de massa. Mas eu preciso colocar isso numa ordem. Então, primeiro vem 22, depois vem 48. Se você olhar para as alternativas, qual é a letra que você deve escolher? 22 e 48 vem na letra E. Nós já estamos finalizando e eu quero deixar esse desafio aqui para vocês responderem em casa e
conversar comigo na nossa próxima aula, no nosso próximo encontro. Seguindo a mesma lógica da questão anterior, você vai repetir, você vai seguir esse caminho aqui nessa questão. Diz assim: o número atômico de um certo elemento químico é 83 e seu número de massa é 209. Quantos elétrons, prótons e nêutrons possui um átomo desse elemento? Então, galerinha, esse é o desafio que fica para vocês para o nosso próximo encontro. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo até aqui. Espero que vocês estejam estudando e espero que vocês estejam se dedicando a esses estudos em casa. Nós voltaremos na próxima aula. Fica na paz, Deus abençoe.